Estou animado com as palmas hoje, hein? Graças a Deus, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Amém? Antes de eu ministrar a palavra aqui, eu queria dar mais um recado, que é sempre eu que dou esse recado, que é sobre o nosso ar-condicionado, nossa parcela do ar. Esse mês nós estamos mais apertados que todos os outros meses, é a 8ª parcela que nós vamos pagar, então só falta 3 parcelas. Então, hoje é dia 4, né? Vence dia 10. Então, no próximo domingo já venceu. Então, você que fez esse compromisso conosco, puder estar acertando, nós precisamos muito. Você também que queira colaborar conosco. São 10 parcelas, que nós estamos pagando. Está na 8ª. É um valor alto e, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E já nos abençoou os 7. E nós cremos que vai nos abençoar nessas 3. Amém? Amém? Então tá bom. Então abra sua Bíblia comigo. Também quero pedir desculpa, a Dê falou, nosso data show aqui queimou, acho que na hora do ensaio aqui, ontem estava funcionando, hoje teve esse probleminha, sei que faz falta. Em nome de Jesus, essa semana nós vamos estar consertando, mas foi realmente um imprevisto, aconteceu agora, tá? Abra comigo sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo número 4. Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. Amém? Marcos, capítulo 4. É bom que ele traga a sua Bíblia, tá? Que a gente às vezes está acostumando a ver aqui no Data Show, aí, ó. Aconteceu um imprevisto, você está com sua Bíblia aí. Amém? Marcos 4, nós vamos ler do 35 ao 41. Amém? Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Queridos, eu confesso que eu estava com outra palavra no meu coração para ministrar hoje. Só que essa palavra borbulhou no meu coração. Eu já ministrei essa palavra aqui, acho que um ano atrás, menos de um ano, não sei. Mas essa palavra borbulhou no meu coração. Não sei porquê, mas sei que o Senhor sabe. Amém? Quero ministrar sobre: em meio à tempestade, não desanime. Amém? Vou repetir para você: em meio à tempestade, não desanime. Amém? Qual eu estou falando, não sei porquê, mas se tiver uma pessoa precisando ouvir essa palavra nessa noite, Deus está trazendo essa palavra para você, para acalmar o seu coração, para dizer para você não desanimar, que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Querido, as tempestades, elas existem para todos. As tempestades, elas chegam para todos, os momentos difíceis. As tempestades aqui representam os momentos difíceis. E a tempestade, ela chega para
ricos, chegam para pobres, ela chega para justos, chega para ímpios, ela chega para todos os tipos de pessoas, elas chegam para os crentes, chegam para os ateus. As tempestades, elas chegam às vezes na nossa vida de forma imprevisível. As tempestades, elas têm as tempestades que são previsíveis, que você está vendo que vai chegar, você está vendo que qualquer hora vai acontecer, mas tem tempestades que elas são imprevisíveis, elas chegam de surpresa. A Dê falou aqui, às vezes você acorda de manhã, está tudo bem, quando pensa que não. Seu telefone toca com uma notícia, ou acontece um acidente com você, às vezes você está planejando algo, você acorda e durante o dia acontece algo que estava totalmente fora do seu controle. As tempestades, elas são assim, elas são, de certa forma, imprevisíveis. As tempestades, querido, elas às vezes também elas vêm conforme que nós não conseguimos administrar. Às vezes, você cria ali o seu filho num caminho, projetando algo, pensa que não, vem uma influência ruim, tira seu filho do caminho que você projetou. As tempestades são assim, às vezes elas acontecem de forma que nós não conseguimos administrar. Falando em tempestade física, né, nós vimos aí agora há pouco tempo no Rio Grande do Sul. Ninguém nunca imaginou aquilo. Na vida, querido, às vezes é desse jeito, às vezes as tempestades vêm, mas o interessante é que as tempestades, querido, as aflições, os problemas, eles são pedagógicos. Sabe por que a tempestade é pedagógica? Porque ela serve para nos ensinar. A tempestade, às vezes, ela vem nos ensinar. A tempestade, às vezes, ela vem para o nosso crescimento. Por mais que a gente não entenda, mas às vezes Deus vai usar situações em meio à tempestade para nos fazer crescer. Em meio à tempestade, querido, nem que seja na marra, mas você cresce. Quando a tempestade passa, você pode ter certeza que você vai passar e você vai sair mais forte. Porque as tempestades, elas são assim, elas são pedagógicas. Nós não temos o controle dela, mas nós conhecemos e servimos a um Deus que tem o controle não só da tempestade, mas tem o controle de todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus tem o controle de todas as coisas? Deus tem o controle de todas as coisas. Então, às vezes, nós passamos momentos tão difíceis, tempestades, às vezes, tão longas. Mas, querido, todo crescimento, ele gera algum tipo de dor. E se você está disposto a crescer, você vai passar por uma dorzinha, mas pode ter certeza que essa dor vai valer a pena e você vai sair fortalecido dela. Amém? Você crê nisso? Amém? O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, né? É o texto que tem como título que Jesus acalma a tempestade. Jesus tinha passado o dia inteiro, né? Falando um pouco aqui do texto, Jesus tinha passado o dia inteiro pregando. Se você for pegar aqui os textos anteriores, Jesus estava pregando o dia inteiro, o dia inteiro. Quando chegou no fim da tarde, ele pediu para que os discípulos levassem ele da onde que ele estava para o outro lado. Imagina você pregar o dia inteiro. Às vezes a gente faz um discipulado, 2. Parece que a gente trabalhou como servente o dia inteiro. E aqui, Jesus, nessa situação aqui em específica, ele tinha pregado o dia inteiro, e quando chegou no final da tarde, ele pegou, entrou no barco e falou para os discípulos, vamos lá para o outro lado. Então Jesus entrou, olha que interessante, Jesus entrou no barco
e por ele estar cansado, a Bíblia fala que Jesus foi dormir. Dá para imaginar a cena de Jesus dormindo? Jesus estava tão cansado que a Bíblia fala que ele entrou no barco e entrou lá na casinha que devia estar no barco lá e foi tirar um cochilo. E durante esse cochilo, que deve ter sido, um cochilo longo, a Bíblia fala que começou uma tempestade, o qual provavelmente eles não estavam esperando. Os discípulos que estavam no barco não estavam esperando essa tempestade. Por isso que a tempestade é assim, às vezes você não está esperando e ela acontece. Eu imagino que se eles previssem assim, está vindo uma tempestade, eu acho que eles iam falar assim, não vamos esperar amanhecer, porque se a gente pegar isso agora de noite, mas não, se eles entraram, a Bíblia fala que de repente uma tempestade se formou e pegou eles no meio do caminho. E a Bíblia fala que quando eles estavam lá, os discípulos, por ser muitos deles pescadores, homens experientes, eles tentaram lá resolver a situação, enquanto Jesus estava dormindo, eles tentando resolver a situação, resolver, quando viu que o negócio não ia dar, eles resolveram chamar Jesus. A gente às vezes é desse jeito, né, querido? Às vezes a gente vai tentando levar as coisas na nossa força, às vezes a gente vai tentando levar com o nosso braço, às vezes a gente vai tentando fazer do nosso jeito, aí quando não dá mais, a gente clama o nome de Jesus. Aprenda isso, querido. Não espere o seu barco afundar para você chamar aquele que tem o controle de todas as coisas. Amém? Fala para o seu irmão, fala assim, não espera o barco afundar, não. Fala com ele, não espera afundar, não. Não espera, não. Esse texto, querido, é um texto pequeno, são aí 6 versículos, mas é um texto que tem algumas perguntas importantes. No versículo 38, fala assim, Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro e os discípulos acordaram e clamaram, perguntaram, olha que pergunta que os discípulos falaram para Jesus, falou assim, só não importa que a gente morra? Nós vamos morrer. O senhor está aí dormindo, o senhor não importa? Não é uma pergunta de desespero? Não é uma pergunta desesperadora? Eu acho que, cara, Jesus estivesse aqui e acontecesse isso com a gente tivesse situação tão desesperadora que eles perguntaram, você não importa que a gente vai morrer? É uma pergunta de angústia. Eu sempre falo aqui, querido, você tem que ler a Bíblia e deixando o Espírito Santo falar com você, e você vai imaginando. Imagina a situação, que desespero. Imagina uma pessoa acordando, você é desesperado e vai acordar uma pessoa e a pessoa acorda tranquilo. Não dá. Não dá. Se você chega e fala, acorda, você imagina que a pessoa vai acordar como? Opa! O que aconteceu? Mas pela pergunta aqui, dá para se imaginar que Jesus acordou. Então eles disseram, você não importa, gente, nós vamos morrer. E o Senhor está aí tranquilão. Às vezes, querido, a demora na resposta de Jesus nos aflige mais do que os problemas. Às vezes você está orando por um problema, orando. A Shirley falou aqui no testemunho aqui agora, né? Senhor, o que está acontecendo? Às vezes essa demora, às vezes esse tempo qual Jesus responde, deixa a gente mais aflito do que o próprio problema. A gente até esquece o problema e começa só a perguntar, Jesus, só não importa da gente morrer, Jesus, só não importa se eu estou vendo, eu estou passando necessidade, Jesus, olha o que estão fazendo comigo, Jesus, eu estou sendo injustiçado, o Senhor não está vendo. Jesus, levantando,
O silêncio de Jesus, querido, ele não está demorando, ele está trabalhando. Porque ele não perde o controle. Talvez você está aguardando uma resposta há muito tempo. Às vezes você está orando por algo assim, muito tempo. Tem uma coisa que eu oro, querido, muito tempo. Estou aguardando, estou aguardando. Qualquer hora eu vou vir cá testemunhar. Mas ainda não chegou. Mas, querido, quando chegar, pastor Denilson falou aqui, né? Está chegando. Quando você falou, está chegando, eu lembrei na hora. Opa! Está chegando. Sabe por quê, querido? Porque Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca perde o controle. Deus nunca se atrasa. Nós que às vezes somos adiantados demais. A Bíblia fala que a história de Lázaro é uma história conhecida. Lázaro morreu e Marta, irmã de Lázaro, falou assim: manda chamar Jesus, porque o Lázaro está morrendo, está morto, não sei, manda chamar Jesus. E a Bíblia fala, querido, que o mensageiro demorou um dia inteiro para o recado chegar em Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, depois que recebeu o recado, demorou 2 dias para começar a ir até lá. Imagina você como Marta. Não tem WhatsApp para perguntar, está chegando? Não tem telefone para ligar, você está onde? Vou mandar um Uber aí te buscar para você chegar mais rápido. Aí eu fazendo a propaganda do Uber. A Bíblia fala que o mensageiro demorou 1 dia para chegar. Jesus demorou 2 dias para vir e mais 1 dia para chegar. 4 dias. Quando Jesus chega, o que Marta fala com ele de cara? O que provavelmente eu e você falaríamos. Marta fala assim: se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, talvez meu irmão não morreria. Se o Senhor tivesse aqui. Mas Jesus, querido, a Marta, eu não era, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. E quando Jesus fala, eu sou a ressurreição, a vida, Marta ainda fala assim, eu sei, no último dia, no último dia nós vamos ressuscitar, Jesus, eu sei, verdade. Mas se o Senhor tivesse chegado, Senhor, talvez você está aguardando essa resposta, querido. Jesus não está atrasado. Jesus está trabalhando. A Bíblia fala que Jesus chegou, mandou o túmulo abrir e falou: sai daí, Lázaro. Vem para fora. E Lázaro saiu lá de dentro, vivo, porque o nosso Deus é o Deus que é todo poderoso. Amém? E o texto continua com algumas perguntas. A primeira pergunta foi essa, os discípulos falaram: Senhor, o Senhor não importa que a gente morra. E depois tem uma pergunta que Jesus faz para os discípulos. Jesus fala assim com ele: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? 2 perguntas. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E é sobre isso, eu dei essa introdução toda para falar sobre isso agora. Quero deixar com vocês aqui 4 razões para nós termos fé ao invés de medo. Diga comigo, fé. Diga forte, diga fé ao invés do medo. Jesus perguntou para eles: por que vocês estão com medo? Estou entendendo, vocês não têm fé. Eu quero deixar aqui essas quatro razões para, no meio da tempestade, nós exercitarmos a nossa fé e deixarmos o medo de lado. A primeira dela está no versículo 35.
Comecei lendo, fala assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Primeira coisa, primeira razão que eu queria compartilhar com você, para que nós possamos ter fé e não medo, é sobre a promessa de Deus. Amém? Sobre a promessa de Deus. Querido, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Jesus falou quando entrou no barco? Nós vamos lá para o outro lado. Querido, se Jesus prometeu que eles iam chegar no outro lado, meu irmão, podia ter dado um tsunami naquele mar, podia ter acontecido o que quisesse, mas eles iam chegar do outro lado. Assim é na nossa vida, querido, se o Senhor te prometeu algo, querido, fica tranquilo, vai acontecer. Vou te dar uma chance de você concordar com fé. Querido, se não aconteceu, se Jesus te prometeu, fica tranquilo, vai acontecer. Jesus prometeu. E nós precisamos, querido, nos agarrar aonde? Nas promessas. Nós precisamos nos agarrar nas promessas, naquilo que Deus falou. Olha, Jesus falou assim, olha, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa? Você acha que Ele vai cumprir ou não? Então, por que às vezes nós nos sentimos sozinhos? As promessas é uma das razões que nós podemos nos apropriar para perder o medo. Quando o medo te afligir no meio da tempestade, você lembra das promessas. Quando o medo te afligir no meio das situações difíceis, você lembra assim, opa, Ele está comigo até a consumação dos séculos. Opa, Ele é o meu pastor e não vai me faltar nada. Opa, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Opa, em todas essas coisas, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Opa, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam. Opa, a Bíblia fala, a Denira falou que eu tudo posso naquele que me fortalece. E essas são promessas preciosas que se cumprem. Não são promessas de... Não sei se tem algum político aqui, mas não é promessa de político. É promessa do Todo-Poderoso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se cumpre. Eis que eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Se cumpre. Ei, você tudo pode em mim que te fortaleço, e isso se cumpre. Só que nós não entendemos algo, querido, que é precioso, que eu aprendi há muito tempo atrás, que toda promessa passa pela prova do tempo. Eu vi umas carinhas de desânimo agora. Carinha que estava animada assim, opa, a promessa vai cumprir. Ela passa pela prova do tempo. Ah, não. Toda promessa, querida, ela passa pela prova do tempo. Com todos, com todo mundo, com todos nós. A promessa, ela vai se cumprir. Mas o tempo, quem determina é Ele. E o tempo, querido, às vezes é a prova. E às vezes, querido, nós atrasamos a promessa. O que eu quero te dizer nessa noite é isso. Às vezes nós atrasamos a promessa. O pessoal de Israel tinha uma promessa de uma terra prometida. Os estudiosos falam que eles podiam ter chegado lá em 40 dias. Eles demoraram 40 anos. O que eles podiam ter feito em 40 dias, eles fizeram em 40 anos. Mas a promessa se cumpriu. Toda promessa passa
pela prova do tempo. Se ainda não aconteceu, o pastor Denilson falou aqui, eu tomei posse. Está chegando. Mas enquanto isso, firma o seu coração em Deus e creia nas promessas. Amém? Diga assim comigo, nós vamos chegar do outro lado. Diga mais forte, nós vamos chegar do outro lado. Foi isso que Jesus prometeu para os discípulos. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração. Primeira razão para você ter fé e não ter medo é essa. A promessa do Senhor. Segunda coisa. Vai ser bom de você gravar que as 4 razões que eu vou falar, todas começam com a letra P. Primeira promessa. Segunda é a paz. Paz é uma forte razão para você não ter medo no meio das circunstâncias, quando você estiver passando um momento difícil. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Pessoa que tira um cochilo no mar, você acha que ele está preocupado? Não. Com o barco afundando de noite. Cara, se eu entrar num barco, primeiro, se eu entrar já vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Esses dias eu fui de férias, os caras vão na banana. Eu falei, pode ir. Vai com Deus. Vai em paz. Eu vou ficar aqui tirando foto. Na verdade, nem lá eu fui, né? Depois chegaram. Mas Jesus, de noite, no barco, dormindo, que ele disse, é paz. Ele sabia que ia ter tempestade? Sim, ué. Você sabia por que ele dormiu? Porque para Jesus tudo está sob controle. Você já viu, querido? Eu estava procurando um exemplo. Eu falei, cara, você já viu quando você coloca o relógio para despertar? Você tem um compromisso muito importante. Outro dia isso aconteceu comigo. Eu tinha um compromisso muito importante de manhã. Quando você coloca o relógio para despertar, você dorme tranquilo, não dorme? Vai despertar, vai me acordar. Você pode estar cansado do que for, que você, né? Você coloca lá o soneca, ou você coloca 2 para não ter perigo, mas você coloca tranquilo. Meu celular estava acabando a bateria, e quando eu fui olhar o carregador, não funcionou. Meu irmão, que noite terrível. Que noite terrível. Eu fiquei assim, não, cara, 7%. Vai dar, não vai? Oh, da amigo também não dá. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tal. Aí beleza, foi não, 7% vai dar. Vai estar desligado, não vai acabar não. Aí beleza. Pegava no sono, acordava preocupado, olhava, 6%. Opa, 6%, Senhor, eu vou dormir, mas vou acordar. Opa, quantas horas? Tinha que acordar, tinha que acordar 5h15. 2 horas. Olhei o celular, 5%. Como é que você dorme desse jeito? Hã? Você fez isso? E foi pro ponto? Aí, ó. Achei que foi pro ponto. Ah, vou dormir nada. Querido, é assim, uma vez eu dei um exemplo aqui de um menino que estava no avião. Acho que alguns vão se lembrar desse exemplo. O dia que eu escutei esse exemplo, eu falei, cara, é mesmo, o menino estava no avião e o avião começou a ter uma turbulência violenta, e todo mundo desesperado, e o menino, ó, no joguinho. Tranquilão. E todo mundo daquele, e não sei o que, vão morrer balançando, uma água cai aqui, não sei o que, cai aqui. Quando pensa que não, quando passou, deu aqui a tranquilidade. A mulher que estava do lado dele falou assim, meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você não ficou preocupado? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, meu pai é o piloto. Ele era filho do piloto. Ele falou, não, meu pai é o piloto. Querido,
Deixa eu te falar algo. O nosso pai é o piloto. O nosso pai é o dono do barco. O nosso pai é aquele que criou todas as coisas. O nosso pai é aquele que tem o controle de tudo. O nosso pai é aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Calma. Torcedores, calma. Calma. Jesus está no barco. Amém? Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, calma, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Calma. Querido, paz não é ausência de tempestade. Pense nisso. Paz não é ausência de problemas, querido. Às vezes você pensa assim, estou em paz, estou com problema nenhum. Não, paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, Deus não perde o controle. Isso é que é estar em paz. Você pode estar no vale, pode estar no fogo, pode estar na tempestade, pode estar onde for. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Primeira coisa, presença. Segunda, paz. Não, primeira coisa, promessa. Segunda, paz. Terceira coisa, poder do nome de Jesus. Aleluia, amém? Diga comigo, o poder do nome de Jesus. Há poder nesse nome. Há poder. Há poder no nome de Jesus, querido. Isso pode, no meio da tempestade, isso pode tirar o seu medo. Você crê que há poder no nome de Jesus. Se você continuar lendo aqui o livro de Marcos, aqui, ou os evangelhos, você vai ver quantos milagres. Hoje aqui nós vimos milagres aqui. O Arthur falou algo interessante, são nas pequenas coisas. Às vezes você acha que milagre é só o paralítico levantar na sua frente. Não, querido, há poder no nome de Jesus para fazer milagre o tempo todo. Deus está operando milagres o tempo todo. Deus está operando milagres o tempo todo na nossa vida. Cada livramento que Ele nos dá é um milagre. Cada bênção que nós recebemos é um milagre. Tudo vem da mão dEle. Às vezes você está esperando, nossa, eu vou lá no velório que eu vou ver o defunto levantar, que vai ser um milagre. Deus tem poder para isso? Tem! Mas querido, você está descendo aquela rampa ali, Deus pode te livrar e operar um milagre na sua vida. Você pode estar em casa e o telefone tocar com uma boa notícia. Amém? A promessa que você está esperando há tanto tempo, há poder no nome de Jesus para que ela aconteça hoje. Porque o nome de Jesus, tem uma música do pastor Ademar de Campos que é maravilhosa, fala, o nome de Jesus é poderoso. A Bíblia fala que Jesus chegou na beirada do barco e falou, vento, aquiete-se, mar, acalme-se. A Bíblia fala que houve grande bonança. O mar reconheceu quem estava falando com ele, o vento reconheceu quem estava falando com ele. Há poder no nome de Jesus, querido. Por isso que você repara nas nossas orações, quando nós oramos, e no final nós falamos o quê? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que é o nome mais poderoso da terra. Então, querido, quero te convocar, quero te despertar nessa noite.
Clame o poder que há no nome de Jesus. Ande com o poder que há no nome de Jesus. Veja as crianças, tem umas crianças que é filho de crente mesmo, né? O dia eu estava conversando com a Giovana, os meninos qualquer coisa. Misericórdia! Sangue de Jesus. Nossa, isso não é filho de crente mesmo. Aí uma coisinha de nada. Nossa, tio Juninho, misericórdia! Oh, é crente. Até as crianças já estão aprendendo em nome de Jesus. Não é que nós vamos fazer isso uma brincadeira, mas nós vamos fazer na autoridade do nome de Jesus. Autoridade para orar, autoridade para ministrar, autoridade para abençoar. Tempo atrás estava com uma pessoa que falou assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça que há muito tempo não passa. É mesmo? Vou orar por você, ué. Ela, não, ora sim. Eu falei, não, vou orar agora. Ela, agora? É dentro do carro. Agora? É agora. Fecha o olho aí. Deus, em nome de Jesus, traz cura sobre a cabeça dessa mulher. Traz cura sobre a vida dela, porque há poder no teu nome. Eu creio que o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, eu ministro cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, ela melhorou. Porque há poder no nome dele. Amém? Há poder para expulsar demônios. Há poder para libertar pessoas. Há poder no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, há poder no nome de Jesus. Clame a Ele. Faz igual as crianças. Clame a Ele. O último que eu quero finalizar. Então, promessa, paz, poder no nome de Jesus. E agora, uma razão que vai te tirar do medo. A presença. Diga comigo, a presença. Diga mais uma vez, a presença. Querido, a presença de Jesus é o que nós precisamos. Tem um dia desse que eu estava orando. Eu falei, Senhor, mais do que as bênçãos, mais do que as coisas, que eu preciso é da tua presença. Os discípulos estavam ali com o dono do mar. Os discípulos estavam ali com o que tem poder sobre todas as coisas e precisou do Senhor Jesus perguntar: por que vocês estão com medo? Por acaso vocês não têm fé? A presença de Jesus, querido, transforma a nossa vida. A presença de Jesus transforma o nosso coração. A presença de Jesus transforma o nosso dia. A presença de Jesus transforma o ambiente. Querida, aqui nós estamos no ambiente, sabe por que aqui esse ambiente maravilhoso? Sabe por que aqui tem um ambiente assim de milagre? Sabe por que aqui tem um ambiente de adoração? Por causa da presença dEle. Não é por minha causa, não é por causa da Denilson, não é por causa dos músicos, não é por causa da pastora Simone, não é por causa do Aco, não. É por causa da presença dEle. É a presença dEle, querido, que muda o seu dia. É a presença dEle que muda o seu coração. É a presença dEle que muda a sua história. Busque a presença dEle. Busque estar com Ele. Busque viver nele. Busque andar com a presença daquele que é todo poderoso. Imagina cada passo que você der, você sentir a presença dele dentro de você. Querido, isso faz tanta diferença na nossa vida. Isso faz tanta diferença na nossa história.
Sabe por quê, querido? Porque quando você está no meio da tempestade, às vezes o desespero fica tão, igual os discípulos ali, o desespero fica tão assim que ele às vezes esquece. Talvez você está numa tribulação tão grande, talvez você está passando um momento tão difícil. Deixa eu falar com você. Busque a presença dEle. A presença dEle vai trazer paz ao seu coração. A presença dEle vai te lembrar das promessas. A presença dEle vai te lembrar que há poder nesse nome. A presença dEle vai trazer, sabe o quê? A Bíblia fala ali no texto que houve grande bonança. Sabe o que é bonança? Tranquilidade. Todas as vezes que eu me vejo agitado, preocupado, eu fico agitado, viu, gente? Eu fico agitado. Falo, Senhor Jesus. Outro dia eu saí de carro, quando eu virei a esquina, me vi um sentimento assim, volta. Bem no meu coração assim, volta. Eu falei, não, mas volta. Virei o carro, parei, entrei para minha casa, abri a porta do meu quarto, me ajoelhei e falei, Senhor, eu estou aqui, eu vim buscar a tua presença. Aquele quarto se encheu da glória de Deus e eu saí dali renovado, transformado. Os compromissos que eu tinha, querido, todos se resolveram. Tudo se fez. E eu saí dali com aquela experiência tão linda, tão maravilhosa. Mateus 6,6 fala, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e busque ao seu pai, que o pai que está em secreto te recompensará. Nós precisamos buscar a presença dele. Ele vai nos recompensar. E às vezes você pensa assim, então eu vou buscar o Senhor, que Ele vai me recompensar. Mas você sabe qual que é a maior recompensa de quem busca o Senhor? A presença. É a maior recompensa que nós precisamos, querido. É a presença dEle. Quantos querem viver nessa presença? Fica de pé. Feche seus olhos. Quero te dar alguns minutos. Talvez você está nessa tempestade. Talvez você está passando um momento difícil. Deixa a presença dele trazer paz ao seu coração.